Boa noite. O 3-1 desta semana vai tratar de uma doença que, segundo o Ministério da Saúde, mata mais do que os acidentes de trânsito no Brasil: o diabetes. O dia 14 de novembro é o Dia Mundial de Combate à Doença, um problema global de saúde pública que coloca o Brasil na 4ª posição no ranking mundial. Ele está entre países como a China, a Índia e os Estados Unidos. Os dois grandes responsáveis pela explosão de casos são uma dieta pouco nutritiva e a falta de exercícios físicos. No Brasil, o Sistema Único de Saúde fornece de forma gratuita os medicamentos essenciais para o combate à doença, mas não cobre os tratamentos mais avançados. Para falar sobre os diferentes tipos da doença, as dificuldades do tratamento e as descobertas mais recentes da ciência em relação ao diabetes, temos aqui no estúdio 3 especialistas. Rosane Kupfer, do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione e vice-presidente eleita da Sociedade Brasileira de Diabetes; Valmir Coutinho, coordenador do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Diabetes; e Solange Travassos, que é médica diabética e hoje é diretora da União das Associações de Diabéticos do Estado do Rio de Janeiro. Antes de começar a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. O diabetes é uma doença crônica, silenciosa e grave quando não controlada. No Brasil, o número de diabéticos já supera a população de uma cidade como São Paulo. São mais de 13 milhões de pessoas, mas estima-se que metade delas não saiba que tem a doença. Existem basicamente 2 tipos de diabetes. O tipo 1 afeta em geral crianças e jovens. Eles dependem de injeções de insulina para regular o nível de glicose em seu sangue. O tipo 2 representa 90% dos casos e está tradicionalmente associado a sobrepeso e obesidade. O problema é que muitas vezes os sintomas do diabetes, perda de peso, falta de energia e sede excessiva, por exemplo, só aparecem em estágios avançados da doença. Pesquisa divulgada em outubro pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que ouviu mais de 1.000 pessoas em 6 capitais brasileiras, mostrou que a falta de informação é um grande obstáculo. A maioria dos entrevistados acredita que apenas evitar o consumo de açúcar é suficiente para prevenir o mal. Segundo especialistas, dieta balanceada e exercício físico são os verdadeiros pilares da prevenção. De acordo com os médicos, apesar das complicações que pode causar, o diabetes é totalmente controlável e permite uma vida plena e ativa. Novos remédios e até uma vacina em fase de testes estão entre as descobertas mais recentes da ciência. Mas, por enquanto, disciplina, determinação e o diagnóstico precoce ainda são as melhores formas de enfrentar a doença. Solange Travassos, você que é médica, diabética e preside a associação. Onde é que está o gargalo? Por que esse indicador aqui no Brasil está aumentando? É por causa do nosso crescimento demográfico ou é porque há insuficiência com relação aos serviços de saúde? Não, em relação ao aumento do número de diabetes. Isso. Né? O Brasil chegar a essa condição de 4º país com a maior população de diabetes do mundo. Nós temos uma população muito grande, né? O Brasil é um país muito grande. E nos países em desenvolvimento tem se observado o maior aumento dos casos de diabetes, porque a população vem ganhando mais peso e vem ficando mais sedentária, né? E o envelhecimento da população também, com isso, os casos de diabetes vêm aumentando. Eles vêm aumentando no mundo inteiro, né? Mas nos países que estão nessa fase agora de melhorar as condições da população, esse aumento tem sido mais expressivo. E isso se atribui a quê? Vamos dizer assim, as pessoas estão comendo mais, as pessoas estão comendo mais trabalhando errado. menos, ou mudou a forma de trabalhar? Não, com certeza, o gasto calórico das pessoas vem diminuindo demais, né? A gente tem uma necessidade calórica que ela tem que se equilibrar com o teu gasto energético para você chegar num peso adequado, né? E as pessoas cada vez comem alimentos mais gordurosos, menos nutritivos, mais calóricos e cada vez se exercitam menos. A população mundial vem ganhando peso por conta disso e vem piorando muito a saúde, né?
E essa questão, em termos assim de indicadores, porque existe a diabetes adquirida pelo hábito alimentar, pela vida sedentária, mas existe a diabetes que a pessoa já nasce com ela, praticamente. Praticamente não se nasce com diabetes. Né? Ou diabetes. Os dois termos podem ser usados, a diabetes ou diabetes, mas quando se nasce com diabetes, a causa mais comum são diabetes transitórios por imaturidade do pâncreas ou alguns diabetes genéticos, que é uma minoria dos casos. A gente tem o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que a maioria acontece na infância e adolescência, mas que pode acontecer em qualquer idade. E o diabetes tipo 2, que é 90% dos casos, que está ligado a uma tendência genética, a uma herança genética, né? As pessoas com diabetes tipo 2 frequentemente têm outro caso na família, mas ele é desencadeado, a pessoa tem aquela predisposição genética, mas a doença vai aparecer em função da obesidade, do sedentarismo, do estresse e outros fatores. Doutor Valmir Coutinho, o que está sendo feito pela sociedade? Veja que para cada 2 pessoas que têm diabetes no Brasil, uma nem sabe que tem a doença. Das que sabem que tem a doença, mais ou menos a metade nem trata. E dos que tratam, tem mais ou menos metade que não conseguem um tratamento adequado. Então é uma situação que depende muito de um esclarecimento e conscientização. E a sociedade tem se esforçado, primeiro, para levar essas informações às pessoas, a população precisa... Você está falando aí pela essa divisão aí, metade da metade, quer dizer, 1/4 das pessoas que têm diabetes é que tem tratamento. Recebe um tratamento adequado. Adequado. E mesmo quem recebe um tratamento, entre aspas, adequado, muitas vezes não atinge as metas que a gente considera as melhores de controle da sua glicose. Então, é um desafio imenso e inserido nessa realidade em que cada vez mais a população vai envelhecendo, a incidência de diabetes aumenta e a obesidade está explodindo no Brasil, né? Então, em termos de controlar o surgimento de novos casos, isso é um desafio que está colocado para toda a sociedade. Vai depender de governo federal, governo estadual, governo municipal, da sociedade como um todo, e a classe médica tem um papel que é limitado nessa questão. Doutora Rosane, o que pode ser feito para melhorar, então, esse diagnóstico, assim, para ter efetivamente, até para saber quantos são, né? Porque se tem metade que nem sabe, ninguém sabe, né? Com certeza. Eu acho que é importante explicar porque o diabetes é uma doença que dá poucos sintomas no início. Então, é por isso que metade dos diabéticos não sabem que tem diabetes. O diabetes pode ser diagnosticado com um simples exame de sangue, onde se vê a glicose, a glicemia. Então, é importante, principalmente em pessoas acima de 40 anos, quando a incidência começa a aumentar muito, que façam um exame de sangue e pesquisem se tem diabetes, principalmente se ela tem esses fatores de risco já mencionados aqui pelo Valmir e pela Solange, como obesidade, sedentarismo, história familiar. Então, o diabetes tipo 2, que 90% dos casos são do diabetes tipo 2, relacionados a esses fatores de risco, ele é até, de certa forma, evitável, né? Se você diagnostica cedo, ou se você tem esses fatores de risco, você já pode adotar um estilo de vida saudável que, com certeza, ou vai prevenir ou vai retardar em muito o aparecimento da doença. Já para os casos... Só para a gente aprofundar um pouco esse aspecto do diagnóstico. Normalmente, uma pessoa pobre que não tem um médico particular, ela recorre à assistência médica quando ela tem algum problema. Então, vamos dizer assim, ela não vai fazer um check-up no SUS, porque não é vamos dizer assim, não é da lógica do funcionamento do sistema de saúde pública isso acontecer. Ela procura o hospital quando ela tem algum problema, que ela não, assim, algum problema que está incapacitando ela de alguma forma. As mulheres, de certa forma, levam um pouco de vantagem sobre os homens, porque tem a questão da maternidade, né, da idade fértil, de frequentar o ginecologista e se submeter periodicamente a exames preventivos, né, que podem incluir o exame de sangue, inclusive.
Os homens talvez devessem procurar mais cedo, então, o médico de forma preventiva, né? Uma das coisas que favorece também o diagnóstico é porque mais de 50% dos diabéticos são hipertensos previamente ao diagnóstico de diabetes. Então, ele, por ter hipertensão, já é com certeza atendido. Um candidato forte. É um candidato a ter diabetes também. No meu caso. Pois é. Então, essa questão do diagnóstico, essas campanhas de esclarecimento à população que a Sociedade de Diabetes promove, isso é muito importante. A gente se mobiliza muito mais em torno do dia 14 de novembro, mas, na verdade, a gente tem que se mobilizar o ano inteiro em função dessa questão. Existe alguma coisa em termos de política pública para que a população possa fazer um exame de sangue periódico? Existe uma recomendação do Ministério da Saúde que após 45 anos, algumas entidades médicas defendem a partir dos 40, mas após 45 anos que todo mundo faça um exame de glicemia e repita esse exame pelo menos a cada 2 anos. E se a pessoa tiver algum fator de risco para diabetes, esse que a gente falou, e mais, no caso das mulheres, um filho com mais de 4 quilos, então abortos de repetição, e, baixa estatura, alguns outros fatores que fazem com que essas pessoas sejam checadas mais cedo. Mas, e através da saúde da família. Assim, procurar o SUS e dizer assim, olha, eu quero fazer um exame de sangue. Pode. Pode e deve. Sem ter nenhum sintoma, sem estar acontecendo nada. Se ele tiver fator de risco, eu for acima de 45 anos, desculpa, família. Não, e aí está uma questão que é fundamental e entra também uma vertente forte das atividades da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Esse médico da rede de atenção básica, que você falou muito bem, a lógica do SUS, né? O SUS tem essa lógica de descentralização. Então, nós trabalhamos em institutos especializados, que é um instituto terciário, né? E ali não é onde se faz o diagnóstico, porque esse paciente vai ter acesso ao médico da rede básica do SUS. Então, quando ele tiver acesso a esse médico, é importante que o médico esteja preparado para fazer o rastreamento da doença, para pedir esse teste que é tão importante, como a Rosane falou. E uma parte importante das atividades da sociedade tem sido na capacitação, na educação médica continuada, para garantir que quando esse médico da atenção básica for procurado por um paciente, que ele não deixe escapar essa oportunidade de fazer o diagnóstico da doença, ou mesmo de um pré-diabetes, que é aquele estágio intermediário onde o indivíduo, se fizer o tratamento adequado, ele pode evitar que esse pré-diabetes se transforme em diabetes. Doutora Rosane, a hipertensão é a chamada doença silenciosa, né? Também. Que as pessoas falam e tal. Como é assim, quais são os sintomas de alteração de comportamento que um diabético tem, assim, quando ele... O sintoma visível, assim, que a mãe percebe, que o marido percebe, ou que a mulher percebe, que o filho percebe, que a pessoa mudou de comportamento e que pode estar com diabetes. No caso específico do diabetes tipo 1, que a Solange se referiu, que é uma doença autoimune, que acomete mais crianças, principalmente entre 10 e 14 anos, mas pode acometer a partir dos 6 meses de idade, os sintomas são típicos. A criança passa a sentir mais sede, a urinar mais. Uma criança mais velha pode voltar a fazer xixi na cama à noite, por causa do volume de urina que a glicose alta promove. A pessoa passa a emagrecer mesmo se alimentando bastante. E, se isso não for diagnosticado em tempo, pode evoluir para um estado de sonolência e até mesmo coma, que a gente chama de cetoacidose diabética. Nesse caso, com certeza o paciente tem que ser levado para um hospital e submetido ao tratamento o mais rápido possível. A gente se surpreende hoje com o grau de conhecimento de muitas mães que já leram sobre diabetes, ou então que a criança tem um coleguinha que é diabético no colégio. A gente percebe um crescimento, infelizmente, no número de crianças que são acometidas por diabetes,
Mas com isso o conhecimento entre Também os pais se dissemina, né? vem aumentando e felizmente o número de internações tendem a se reduzir, mas até o momento a gente não tem nenhuma estatística disso. E no caso de adultos, assim, no caso dessa diabetes 2, que você chama? Esse tipo de sintoma no adulto, ele é mais raro de acontecer, mas pode acontecer também. Inclusive, no mesmo quadro de uma criança, mas pode acontecer de uma forma mais lenta, demorar semanas com esses sintomas. Agora, fala-se que, por exemplo, que o diabético ele tende a ficar mais irritadiço, impaciente. Isso é verdade ou é folclore? Assim, nada impede que um diabético tenha outros diagnósticos também, né? Então, existe muito essa tendência de atribuir tudo ao diabetes. Quando a pessoa fica diabético, passa a perdoar tudo que ele faz de errado. Não, isso não é correto, porque tende a passar a mão na cabeça. Também não precisa disso. Acho que a pessoa tem que ter conhecimento, acesso ao tratamento e as mesmas oportunidades das outras pessoas. Mas eu acho que assim, glicose alta deixa a pessoa irritada, a glicose muito baixa numa hipoglicemia pode deixar a pessoa irritada. Aí a gente está falando de casos mais anormais. Mas, de maneira geral, esses distúrbios, alteração de humor não está... comportamento. Diabetes pode ter mais depressão. Uma coisa que eu acho importante falar, que eu ia falar, até falei da baixa estatura, no caso da gestante, do diabetes gestacional, que é uma coisa que é importante a gente lembrar Solange, também. mas nós vamos falar disso no segundo Depois? bloco. Então tá bom. Porque nós vamos fazer um intervalo agora, voltamos já com 3-1. O 3-1 está de volta falando sobre diabetes, doença que já é considerada uma epidemia mundial. Estudos recentes mostraram que no Brasil a maior parte dos diabéticos não tem sua taxa de açúcar no sangue bem controlada, o que aumenta os riscos de complicações graves como cegueira e amputações. Fica então a questão, como mudar esse quadro? Aqui no estúdio nós vamos debater isso com a médica Rosane Kupfer, chefe do Serviço de Diabetes do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, IED, e do coordenador de obesidade da Sociedade Brasileira de Diabetes, Valmir Coutinho, além da diretora da União das Associações de Diabéticos do Estado do Rio de Janeiro, Solange Travassos. Doutor Valmir, o que pode ser feito para aumentar esse controle? É muito importante que o paciente, primeiro, tenha acesso ao tratamento adequado, à consulta, ao atendimento médico de qualidade, por médicos capacitados para um tratamento adequado da doença, que o paciente tenha a disposição de aderir a um aspecto fundamental do tratamento, que é mudar seu comportamento alimentar e passar a fazer mais atividade física, né? E hoje, felizmente, existem novos medicamentos que promovem um controle melhor da glicose sem riscos que existiam com outros medicamentos mais antigos, como, por exemplo, o risco de aumentar de peso, o risco de hipoglicemia. Então, a medicina tem avançado em trazer medicamentos melhores e mais efetivos. A doutora Solange estava falando sobre o caso das gestantes, quando a gente fez o intervalo, só para a gente alertar, né? Porque os tipos mais comuns de diabetes é o tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional, que acomete mais ou menos 7% das gestantes. E hoje se recomenda a triagem para diabetes em todas as gestantes. Na primeira consulta, uma glicemia, na primeira consulta do pré-natal, e entre 24 e 28 semanas, toda mulher grávida deve submeter a um teste de tolerância à glicose, tomar um xarope de glicose e medir a glicemia depois disso, para fazer o diagnóstico de diabetes. Mas esse índice não é muito alto, não? De 7%? 5 a 7% das gestações. Isso vai até além disso, né, Solange? Tem critérios novos que já jogam essa incidência para 18%. Quer dizer, usar. É praticamente quais os riscos de transmissão para o bebê? São vários riscos. Se isso não for detectado, você pode ter até uma morte fetal no final da gestação, uma morte do bebê no final da gestação. Ele pode ter hipoglicemia quando nasce, ele pode ter alteração de alguns eletrólitos. E se o diagnóstico for feito e o tratamento for adequado, a gestação costuma correr bastante bem. Doutora Rosane, que tipo de atenção essa gestante que tem problemas de diabetes deve
receber? Essa questão é muito importante, porque a gestação, diferente de uma vida toda, ela só dura 9 meses. Então, a intervenção tem que ser precoce, a gestante deve ser encaminhada, então, ao serviço de referência, ter acesso à dieta bem adequada, acesso à monitorização da glicose pela glicemia capilar, que é aquele exame da pontinha de dedo. E isso, a gente vê, às vezes, alguma dificuldade, né, desse tipo de fornecimento de material. Essa gestante, por exemplo, tem que fazer a glicemia antes das refeições e 2 horas após. Caso os níveis de glicose não estejam bem controlados, ela tem que se submeter a um tratamento com insulina. Vamos assim, tratar desse assunto levando em conta a vida como ela é, né? Exatamente. Quer dizer, você, por exemplo, você pertence a uma instituição pública, focada nesse... De referência. De referência. Agora, a maioria das gestantes é atendida por médicos que, vamos dizer assim, não tem esse nível de especialização. O que pode ser feito para que essa atenção que ela receberia no Instituto de Referência possa ser dada a qualquer gestante que procure qualquer unidade de saúde do SUS? Porque existe uma questão aí de não basta ter o médico. Tem que ter um médico formado, esclarecido sobre essa... Na verdade, tem que existir uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante na questão do diabetes. O diabético, ele tem que ter um educador em diabetes para ensinar a ele e a motivá-lo a fazer, porque é uma doença crônica, exige que o paciente tome o remédio no mesmo horário todo dia, tome insulina, tem que aprender a tomar insulina, tem que aprender a fazer a pontinha de dedo. Então, a questão da educação em diabetes, eu creio que no sistema como um todo não é muito valorizada. Então, a gente não tem muitos educadores. Aumentar a polêmica com relação a isso. São questões simples até. Que por exemplo, hoje saiu uma matéria, aliás, hoje ou ontem, saiu uma matéria, um jornal debatendo um assunto que é o seguinte: nós temos 25 mil estudantes de medicina na Bolívia, fazendo cursos de medicina na Bolívia, e os cursos lá são muito precários. Então, são médicos que provavelmente terão uma formação muito deficiente. E nesse debate todo sobre o Mais Médicos, uma questão que está surgindo é a seguinte: qual é o grau de conhecimento, de exigência que deve existir para o atendimento básico à saúde, principalmente nessas regiões de periferia, em regiões remotas do país? Você não tem muita estrutura, mas você precisa ter lá alguém que faça triagem, que caminhe as pessoas. Precisa de uma política né? de saúde. Isso se chama política. Vocês são 3 especialistas na área de diabetes. Entretanto, esse problema não pode ser tratado só por especialista, não porque deve. Pelo número de pessoas, muita gente. Nós somos em torno de 4 mil especialistas no Brasil. 4 mil especialistas. Para quantos milhões de diabéticos? Pois é, o problema do diabetes não é tratado de uma forma geral pelo especialista, pela atenção básica. Isso está na política de saúde. Por isso, a capacitação do médico de família é muito importante. Então, isso já foi referido aqui pelo Valmir, pela Solange. Um dos papéis da sociedade e do governo é a capacitação desses médicos, até para saberem referenciar um paciente corretamente para um especialista. Porque, esse ponto que ele tocou preocupa muito a gente também, né, Rosane? Quer dizer, como é que a gente vai ter a garantia de conseguir capacitar de forma adequada um médico formado não se sabe em que universidade que não teve a revalidação do seu diploma? Fica difícil garantir que esse médico, você não acha, Rosane? Não, com certeza. Que esse médico vai estar capacitado para prestar um atendimento adequado quando inserido na unidade básica de saúde. No município do Rio, parece que o programa de família vem avançando, né? Faz parte da política atual
do governo, tenho conhecimento de que é fornecido material adequado aos pacientes. Mas há uma crise aí de formação, inclusive de médicos generalistas. Sim, na hora de recrutar clínicos para o programa, tem uma maior dificuldade, até por uma questão de salário também. Eu fui gerente do programa de diabetes do município. município. Estão vindo os cubanos, né? Porque está faltando médico. Não, mas não é nem só isso, não. Eu fui gerente... na ponta lá onde... Eu acho que a coisa se deixou chegar num ponto, em termos de número de médicos, capacitação de médicos, que realmente já era previsível que isso fosse acontecer. Né? Ainda está em tempo de melhorar isso. Eu acho que tem que ser reavaliada essa questão como um todo. Essa medida, eu acho que não tem como a gente aceitar só a vinda de médicos em quantidade. Eu acho isso errado também. Existe o Revalida, que é a revalidação do diploma, que de certa forma é uma prova que mostra se o médico está capacitado ou não. Existe uma crítica até ao médico brasileiro também, formado aqui, a gente sabe, precisa melhorar a capacitação. E na hora da contratação de uma massa de médicos, porque o Brasil é continental, e se deixou chegar a esse ponto, a gente está enfrentando essa série de questões. E muitas vezes o médico brasileiro não vai para esse local mais remoto porque ele sabe que não vai encontrar uma infraestrutura adequada para exercer a profissão ali. Então, às vezes, não é questão de falta de médicos, mas sim de ter uma infraestrutura que permita uma distribuição adequada. Porque em muitos lugares no Brasil sobram médicos, né? Tem médicos sobrando, por exemplo, você vai a qualquer bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, tem uma população de médicos enorme em comparação com os habitantes do local. Mas tem outros problemas também. Por exemplo, eu já fiz treinamento para o Saúde da Família. Então, tinha radiologista, dermatologista, tinha médico que tinha uma formação que não era voltada para a saúde pública. E que às vezes aquele é o primeiro emprego, porque é um salário bom, ele se forma, faz o concurso, passa, fica ali 1 ano, 2 e vai embora. Aí vai buscar a especialidade dele. Então, a rotatividade é muito grande. Então, você treina uma equipe 1 ano, o ano que vem essa equipe já não é a mesma, e você tem que treinar tudo de novo. E você ficou quanto tempo? Como gerente do programa, fiquei 2 anos e meio e pedi exoneração. Pois é. Então, você faz parte da rotatividade também. Pedi exoneração. Mas eu era gerente do programa de diabetes e a gente fazia o treinamento do Saúde da Família. Eu não fui médica da família. Para se formar com uma residência médica, mas é muito heterogêneo. Para você formar um especialista em endocrinologia, você tem que fazer 6 anos de faculdade, em geral 2 anos de residência em clínica e depois 2 anos de residência em endocrinologia. São 10 anos da vida de uma pessoa. De formação profissional. E eu ainda vou te dizer que a pessoa sai insegura, mesmo depois disso tudo. E aí depois ainda vai buscar um mestrado, muitas depois vezes um doutorado. Então são 10 é. anos que frequentemente se transformam em 16. 15. Pois é, agora é uma discussão que está se colocando se não... Vamos supor que a gente... vamos dizer assim, tivesse um exército, né? Então, se nesse primeiro contato com a população para o atendimento ambulatorial, se é necessário realmente que você tenha ali um médico que passou 10 anos estudando. Para o atendimento da medicina básica, a formação é em generalista. Pois é. Então, agora tem são? uma... A faculdade médico de 8 anos, família, 2 anos. Agora a lei está mudando, né? É obrigatório menos. Os 6 anos e mais 2 de faculdade, mais 2 anos de... Mas você tem que ver que a medicina está cada vez mais complexa, né? A medicina realmente você continua estudando a vida inteira, para dizer a verdade. Hoje, estudo talvez mais do que eu estudava quando era estudante. Ainda tem gente que morre de diarreia. É verdade. Criança que morre de diarreia. E mesmo para tratar bem um quadro... A mãe não sabe nem fazer aquele sorinho. E mesmo para atender bem uma criança com um caso desse de diarreia, vai ser difícil encurtar esse período de formação para menos de uns 8 anos, porque 6 anos são para formar o médico e dificilmente ele vai ter uma boa capacitação se ele não fizer pelo menos mais 2 anos de uma residência médica. Então é uma formação difícil mesmo e a gente precisa que se criem os mecanismos. Por exemplo, uma coisa que me passou pela cabeça, né, que foi uma perda imensa perder uma médica como a Solange,
no cargo que ela ocupava. Se você tivesse ali um plano de carreira pública, talvez você não tivesse pedido a exoneração. Mas eu não sei, eu acho que... Uma das críticas que os médicos fazem, eu pessoalmente acho que nisso eles têm plena razão, que não existe um plano de carreira no SUS, para que o médico possa, por exemplo, começar lá no Escafundó, depois ser promovido, morar numa cidade média. Enfim, como acontece com um promotor, um juiz, né? Às vezes o médico tem interesse em voltar para a sua cidade natal, ele vem estudar na cidade grande, quer voltar para a cidade natal e não encontra as condições que ele gostaria de encontrar e tem outras oportunidades em outros lugares. Isso é uma perda imensa. No caso do diabetes, voltando até para o foco do nosso programa, na verdade você não precisa ter centros de referência em grande quantidade. Você tendo alguns centros de referência estrategicamente bem localizados dentro de um estado, você consegue montar uma rede em torno desse centro de referência que vai servir para capacitar essa rede básica e fornecendo medicamento e insumos adequados, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do diabético, consegue prevenir que esse diabetes se agrave e consegue prevenir que uma pessoa fique cega ou entre numa diálise ou venha a ter um evento cardíaco muito antes do que deveria acontecer. Os cubanos, eles adquiriram certa notoriedade nessa área de saúde porque eles tinham um modelo mais ou menos escalonado de atendimento à saúde, com postos de saúde nas regiões mais remotas e depois ir afunilando isso para centros de referência e tal. De certa maneira, o SUS, quando foi concebido, ele tinha um pouco dessa concepção. O próprio Sérgio Aroca conhecia o modelo cubano, atuou muito tempo na Nicarágua. Ele foi o cara que chefiou o combate à dengue na Nicarágua. E tinha um pouco essa concepção, né? E o SUS foi fruto de um movimento de médicos ligados à saúde pública. Onde é que o carro pegou? Onde é que a coisa enguiçou aí? Não, o SUS no papel é lindo. O SUS, se funcionasse, seria muito bom, mas muito falta bom, estrutura, é um dos melhores falta remuneração, né? Ele prevê uma série de coisas. Baixos salários para a categoria. Eu relativizo muito essas críticas ao SUS, porque nós também. Os indicadores nossos todos na área de saúde, talvez com exceção do caso do diabetes, melhoram. É indiscutível, cai a mortalidade infantil. Sim, mas isso não depende o mundo está mais desenvolvido, e a tem que melhorar. A massa da população, quem salva a vida das pessoas é o SUS. Você falou uma palavra muito importante no SUS, que foi a descentralização. É você atingir as periferias. Só que nós temos uma enorme quantidade de municípios que não conseguem gerenciar seus sistemas de saúde. Então, não montam, por exemplo, um programa de atendimento ao paciente com diabetes. Ele tem que pegar uma condução e se tratar em outro município. Aqui próximo seria mesmo, obrigado por lei, no estado do Rio, nós vemos isso. Programa. Como centro de referência, aqui no centro do Rio de Janeiro, nós temos uma grande parte dos nossos pacientes que vêm das cidades periféricas do Rio de Janeiro. Eles viajam, às vezes, 3 horas para vir se tratar aqui. Imagina como é que é a situação lá no Pará, hein? Existem desafios grandes. Viaja dias eu soube de canoa. outro dia que, por exemplo, no Acre, que não existe a informação de pacientes, que não existe defensoria pública no Acre, que as insulinas melhores não tem lá, que o programa de diabetes não é executado, os pacientes não recebem fita. A gente tem um programa de prevenção de cegueira que atende pacientes que não conseguem ter atendimento oftalmológico adequado no SUS. E a gente recebeu uma menina do Acre com tudo errado, ficou cega com 20 anos. Ela veio lá para o Instituto até. Agora ela está lá. Uma alegria de viver incrível ainda. Incrível, cega. Nós vamos com 20 fazer um anos. intervalo, voltamos já já. Voltamos com o terceiro e último bloco do 3 a 1, que aproveita a proximidade do 14 de novembro, Dia Mundial
do diabetes para debater essa doença crônica que cresce em todo mundo e que tem um alto nível de mortalidade. Aqui no estúdio, Rosana Kupfer, do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o IED, Valmir Coutinho, da Sociedade Brasileira de Diabetes, e Solange Travassos, da União das Associações de Diabéticos do Estado do Rio de Janeiro. Nós estávamos falando da situação da rede, né, de assistência à saúde, e o doutor Valmir estava comentando aqui no intervalo sobre a situação no Rio de Janeiro, de algumas mudanças que ocorreram aqui que são interessantes. O que foi que aconteceu aqui para melhorar a vida do diabético? É que um dos grandes gargalos do SUS é essa questão da hierarquia. Então, às vezes, as unidades de referência terciárias e secundárias ficavam sobrecarregadas pela falta de unidades de atenção básica. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, no município do Rio, faz poucos anos, a população, só 20 e poucos % da população tinha acesso a unidades básicas no entorno da sua residência. Isso agora já foi estendido a quase 50% da população. Existe uma previsão de chegar a atingir 70% em breve. Quer dizer, e aí surge outro grande gargalo e um desafio para todos nós, que é fazer funcionar bem o sistema de referência e contra-referência. Ou seja, quando que aquele médico da unidade básica tem que encaminhar o paciente para a unidade de referência. E quando que essa unidade de referência terciária deve encaminhar de volta para a atenção básica um paciente que não precise de um cuidado mais especializado. Agora que o Rio tem uma peculiaridade, que é a seguinte: por ter sido capital, tanto o município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem uma estrutura robusta em termos de saúde, de hospitais, né? Uma rede hospitalar significativa, apesar de tudo que a gente assiste na televisão com relação aos hospitais, mas também um governo federal, que as principais unidades de referência do Ministério da Saúde, ou seja, os principais hospitais especializados em instituições de pesquisa do Ministério da Saúde, estão sediados aqui no Rio de Janeiro. Então, em tese, o Rio seria vamos dizer assim, uma espécie de paradigma para a coordenação e para a cooperação desses 3 níveis de assistência à saúde, o municipal, o estadual e o federal. Mas, em contrapartida, as condições para que isso se reproduza nos outros estados são muito diferentes, porque a presença, por exemplo, dessas instituições fortes federais, que são instituições de referência nacionais, nos outros estados a atuação é remotíssima, no caso do Acre, por exemplo. Então, como é que essa questão está sendo tratada do ponto de vista do diabetes, quer dizer, do caso específico de uma doença que virou uma epidemia, né, e que precisa de uma atenção maior? É bom que a gente esclareça que o diabético ele pode vir a ter complicações muito sérias, que tem que ser tratada nesses centros de referência ou nos hospitais federais ou em serviços especializados, por exemplo, oftalmologia. Então, o paciente tem que ter acesso a toda uma estrutura que nem sempre está ali onde ele mora, onde ele vive, enfim. Então, é como você falou, o Rio de Janeiro é dotado de uma infraestrutura hospitalar muito grande. O que está acontecendo agora é a tentativa de melhoria da gestão desse fluxo de pacientes. Então, o paciente ele tem que ter acesso à consulta, ele vai marcar a consulta dele em qualquer dos níveis, próximo à residência dele, num sistema chamado SIS-REG, que é o Sistema de Regulação de Vagas. Então, o paciente ele tem que procurar próximo à cidade dele, próximo à residência dele, um posto de saúde básico mesmo, onde ele se informa onde o médico dele encaminha para esse tipo de consulta. Pode ser de ortopedia, de oftalmologia, de nefrologia, tudo tem que se concentrar
ali no posto de saúde, nesse sistema, que vai ter acesso a essa consulta, num sistema mesmo informatizado. Mas aí, ó, isso só está com relação a isso, acontecendo agora, assim, né? outro dia Ainda não está perfeito, realmente. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que é prefeito de uma cidade, prefeito de Vitória, que é médico, Luciano Rezende. E ele comentou comigo o seguinte, que eles estavam tendo uma perda de 30% no atendimento nos postos de saúde por falta à consulta. É verdade. As pessoas marcam e não... É verdade, e não vão. E não vão, né? E aí ele estava pensando em fazer um negócio tipo o dentista faz, né? O dentista liga dizendo, olha, você não quer antecipar a sua consulta e tal, porque tem uma vaga aqui, porque se essas consultas forem confirmadas, né, no dia em que elas forem realizadas, quer dizer, essa fila pode andar muito mais rápido. Tem gente que esquece. Com certeza, você tem toda a razão. Porque não Mas é isso um sistema acontece muito burocratizado. até em consultório particular isso pode acontecer, né? Acontece. Que é a falta dos pacientes. Mas no consultório particular acontece isso, né? A secretária do médico mesmo assim. tenta mesmo preencher. E mesmo confirmando, às vezes o paciente confirma no dia seguinte ele falta a consulta. Quer dizer, acontece. uma estratégia... 30%? A tendência no SUS é muito fazer alto. um overbooking, Sim. já contando com essa ausência. Aí fica a fila lá na fora. Só se calhar de todos comparecerem naquele dia, o que não costuma acontecer. O que não costuma acontecer. Infelizmente, existe mesmo essa falta. Já existe essa tendência. As consultas agendadas. Mas eu acho que uma mensagem importantíssima, e você tocou nisso no primeiro bloco, né, Azedo, o que o paciente deve usar para suspeitar que está com diabetes, né? Nós falamos dos sintomas que podem acontecer, mas uma grande mensagem é que a pessoa não deve esperar nenhum sintoma, porque tipicamente o diabetes mais comum, que é o tipo 2, ele acontece na pessoa sem nenhum sintoma. Então, uma dica prática, se a pessoa vê que está com excesso de peso, aí existe como metade da população brasileira está com excesso de peso, se ela tem excesso de peso, tem mais de 40 anos e tem casos de diabetes na família, ela já precisa pelo menos fazer um teste de glicose para ver se ela tem ou não diabetes. Eu acho que uma outra coisa muito importante para se falar é desse hábito familiar, né, do pai, da mãe, que estão ficando obesos, né, e a gente vê as crianças ao lado desses pais também evoluindo com obesidade. A gente vê isso muito em restaurantes. A gente vê muito Chega isso. a família mantém a... E, infelizmente, esse tipo de diabetes ligado à obesidade, ele está acometendo cada vez pessoas mais jovens. Nos Estados Unidos, onde o problema de obesidade é maior, a gente já vê crianças com esse tipo de diabetes. Antigamente, a gente não via. A gente só via aquele outro tipo de diabetes mais raro. E, devido à obesidade, está crescendo o número até de adolescentes com diabetes tipo 2, o que é um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, a gente está falando aqui da mortalidade precoce de pessoas por esse tipo de fator de risco. Que poderia e ser vai evitada, acelerar né? o processo. Poderia ser evitada. E existe uma resistência ainda dos próprios médicos em dar o diagnóstico ao paciente. Frequentemente a gente vê, e não é só no SUS, a gente vê em clínica privada também. Às vezes um paciente vem há 2, 3 anos fazendo vários exames de sangue e aparecia lá uma glicose de 140, depois 150, 160, e esse paciente passou por vários médicos e nenhum deles deu o diagnóstico de diabetes. Quer dizer, existe uma coisa que a gente chama de inércia de tratamento. Mas por que isso? É porque o sujeito não é especialista, ele não se julga, vamos dizer assim, no direito de cravar O o paciente, diagnóstico? às vezes, passou por outros especialistas, passou por um clínico, um cardiologista, um ginecologista, e aqueles exames estavam ali, mas por alguma razão o especialista não fez o diagnóstico, ou porque ele não estava adequadamente capacitado, ou porque, às vezes, a pessoa fala, não vou querer dar uma má notícia dessa para o paciente. Acontece muito. E o paciente fica Minimiza, chocado, né? Mas eu estou com diabetes? Não, eu estou com a glicose alta, mas eu não sou diabético. Não, mas A é gente vê porque isso muito quando em você dá o paciente. diagnóstico de diabetes, a gente entende, né? A pessoa acha que, às vezes, o mundo acabou. E eu acho que é importante passar a mensagem de que não é bem assim.
né? Quando a pessoa leiga pensa em diabetes, pensa logo na vizinha que ficou cega, no vizinho que amputou a perna, mas não é assim. Acha que vai acabar a insulina, né? Quer Acha dizer, que vai existe aquele acabar, mito. enfim, não vai poder comer mais nada. Então, essas coisas têm que ser desmistificadas. Agora, ter diabetes significa você ter que enfrentar o diabetes e tratar o seu diabetes da melhor forma possível. agora, você falou na correlação entre a hipertensão e o diabetes. Por que existe essa correlação? Bom, existe uma coisa que se chama resistência à insulina, que pode ser a base das duas doenças até em muitos casos. Então, e também um outro grande fator de risco é a idade, né? Que também é comum às duas doenças. A gente ainda não sabe direito, né? Mas é como eu te falei, o diabetes é um processo que acelera a aterosclerose, ou seja, acelera a doença cardiovascular, assim como a hipertensão. Podem ter uma base comum, mas são doenças diferentes, completamente diferentes. Quando a pessoa engorda, né, Rosane, acumula Também gordura no abdômen, exatamente. essa gordura Aumenta, que se acumula no abdômen, e aí tem a mensagem de medir a cintura, isso para as pessoas é interessante. Quando essa gordura se acumula no abdômen, ela se relaciona com risco de diabetes, com risco de pressão alta, é uma coisa que tem se chamado de síndrome metabólica, né? Acaba tudo convergindo em torno de vários problemas metabólicos, problemas de colesterol alto, pressão alta, obesidade e diabetes. Quer dizer, as coisas se relacionam. E é importante que se diga que o tratamento do diabético não é o tratamento somente da glicose. Tem que tratar a hipertensão, se tiver colesterol, tem que tratar o colesterol, o triglicerídeo, não pode fumar. Tratar a obesidade. Tratar a obesidade. Além dessas medidas todas que foram faladas aqui. Não, mas outra coisa assim, se controlar bem o diabetes, a pessoa consegue ter uma vida de qualidade com saúde, né? Um percentual grande dessas pessoas que demoram a ter o diagnóstico de diabetes, quando descobre já tem uma complicação, já tem lá uma coisinha na retina, já tem alguma coisa. E o contrário também acontece, né? Se você diagnostica precocemente e adquire esses bons hábitos, você vai ter uma vida mais saudável até do que muita gente que não tem diabetes. Vários pacientes que o diagnóstico de diabetes literalmente salvou a vida deles, que eram pessoas que estavam obesas, com a pressão descontrolada, com colesterol alto. Por exemplo, alto. o sujeito vai no oftalmologista, aí o cara faz o exame e tal e diz assim, olha, você está com pressão alta no fundo do olho, né? Isso pode ser um sintoma de diabetes? Não, ele tem alterações específicas do diabetes no fundo de olho. Você está com uma retinopatia diabética, alterações na retina que são causadas por alteração na glicose. Então, o oftalmologista é capaz de diagnosticar? Isso acontece. Pode o oftalmologista então, refere assim, para a gente. Como é que um diagnóstico de diabetes pode ser suspeitado feito por um médico que não seja um especialista? Qualquer médico diagnostica pelo exame de sangue. Pelo exame de sangue, um número fundamental, 99. Esse é o limite hoje aceito no mundo Passou inteiro. De 99, glicose acima de 99 já não está normal. Se for frequente... E se for 2 vezes acima de 126, 126 ou mais, já é diagnóstico de diabetes. A glicose de jejum, feita em jejum, né? Então, esse númerozinho, se a pessoa guardar, até para os médicos é importante, né? Porque como esses números vêm mudando ao longo dos anos, às vezes o médico de outra especialidade não acompanha a evolução desse critério. No passado era 140. Né? Era 140? O diagnóstico de diabetes. E isso veio caindo. Porque a gente viu que uma glicemia abaixo de 140 e acima de 126 já podia causar dano na retina, dano no rim, dano no coração. Agora, os laboratórios, quando... Essas redes, hoje eles praticamente são grandes redes, né? Até nacionais e tal. Quando o sujeito faz lá um exame de sangue, eles vêm lá com as observações. Com as observações e tal. E nesse caso, esse índice de glicose, ele está atualizado? Eles trabalham com 140 ou com... Não, todos já estão padronizados nos critérios mais novos. Mas é como você falou, né? O Brasil é muito grande, a gente não sabe o que acontece ali na periferia de muitos estados, né? Existe um exame que é muito importante, que é de sangue também, não precisa nem de jejum, que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela expressa o controle do diabetes nos últimos 3 meses. Então, hoje em dia, já é possível fazer diagnóstico de diabetes por esse exame.
Mas esse já é um exame que Mas é um pouco mais... é aquele exame do dedo que você põe Não, na hora? não. esse Esse é um é exame de glicemia. sangue que se chama hemoglobina glicada. A glicose foi lá na hemoglobina, glicou essa hemoglobina e ela vai expressar o acúmulo de glicose no sangue nos últimos 3 meses. É um exame que, se der acima de 6,4, também é diagnóstico de diabetes. E esse exame nem sempre é feito pelo método correto, ainda em muitos laboratórios do interior. Isso é uma dificuldade que aconteceu em todo mundo, no mundo E aquele todo. aparelho do dedo lá, que fura o dedo e tira Aquele a gotinha aparelhinho, disso? as pessoas têm que entender que tem que ser um aparelho de boa marca, calibrado e que ele não expressa a real glicemia. Ele pode dar uma diferença de 10% até 15%, dependendo do aparelho. Mas é um aparelho que é usado para o controle diário do paciente, por exemplo, que usa insulina. O paciente que usa insulina, existe uma lei federal que é obrigado todos os serviços de saúde dispensarem, da atenção básica, dispensarem esse material para o paciente realizar a glicemia. E, infelizmente, isso não é uniforme em todos os locais do Brasil. Aqui no próprio município do Rio, tem vários municípios que não fornecem. O paciente tem direito, por uma lei federal, a ganhar insulina, fita para medir, o aparelho para medir, agulha para aplicar a insulina, agulha para furar o dedo para fazer esse teste. Bom, nós vamos ter que encerrar. Não, Vamos encerrar com essa informação de que o diabético tem direitos e o SUS tem que respeitar e atender. Posso dar o site da esses UADERJ rapidinho? Não dá. Pode. É www.uaderj.org.br. Diabéticos aqui no Rio, menores de 30 anos de idade, entrem em contato que vão ganhar avaliação oftalmológica gratuita, até 30 anos de idade. Então nós ficamos por aqui, agradecemos a participação aqui na TV Brasil da médica Rosane Kupfer, do coordenador do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Diabetes, Dr. Valmir Coutinho, e da doutora Solange Travassos, da União das Associações de Diabéticos do Estado do Rio de Janeiro. Uma boa noite para todos e até a próxima.